Até o meio-dia, conforme já anunciamos, primeira entrevista da série com Pioneiros de Sorriso, recebendo hoje com muita alegria aqui nos estúdios o pioneiro sorrisense, o senhor Laurindo Koch, né? Seja bem-vindo, seu Laurindo, fala no microfone bem pertinho assim, bom dia. Bom dia aos ouvintes da FM 99 e STVs. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui e cumprimentar todos os pioneiros e meus familiares. Como ontem era Dia das Mães, eu não podia deixar de citar a minha mãe, que já faleceu há 6 anos, que morava em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Também a mãe dos meus filhos e as minhas 2 filhas, que também moram em Sorriso e já são mães. E meus filhos, Antônio José e Valdir Luiz. Que bom, seu Laurindo, que prazer receber o senhor aqui. O senhor disse que a sua mãe morava em São Miguel. O senhor é de lá, então, é isso? Como é que foi que o senhor veio parar aqui em Sorriso? Eu nasci em Palmeiras, Missão, Rio Grande do Sul, quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai mudou para São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E lá eu fiquei até 1980. Daí eu vim para cá conhecer Mato Grosso, eu tinha 34 anos, né? Uhum. Então, eu trabalhava em construção civil lá como mestre de obra de construção e silos. Ajudei a construir 2 fábricas de azeite, uma em São Miguel do Oeste e uma em Clevelândia, no Paraná. Ajudei a construir 2 postos de compra, um em Realeza, no Paraná, e outro em Pinhalzinho, Santa Catarina. Olha. E quando terminou a obra de Realeza do Pinho, Paraná, que era numa BR que ligava Santa Isabel do Oeste a Capanema, eu, em frente à Olaria São José, ali construí um grande armazém, né? E quando terminou aquela obra, eu voltei para São Miguel, mas sempre fiquei morando em São Miguel, só voltei para São Miguel no fim do trabalho. Aí passei numa mobiliária, botei minha casa à venda. Aí eu fui convidado pelo dono da imobiliária lá de São Miguel do Oeste para conhecer Mato Grosso. O senhor não tinha ideia de vir para Mato Grosso até esse momento não, ainda? Até aquela hora eu não conhecia. Daí ele falou que ele queria muito vir junto, o dono da imobiliária, que era o seu Marcão. Mas como ele não podia vir, daí ele disse: Laurindo, vai você com o meu funcionário de motorista, eu vou ter que levar 3 compradores de terra lá para Sinop e para Sorriso. Aí você vai junto. Assim foi que eu vim a primeira vez para o Mato Grosso. O senhor veio só para trazer esse povo no primeiro momento para o senhor conhecer. Daí já ficou ou não ficou ainda? Não, daí nós passamos em Sorriso de noite, a gente não viu quase nada, que era tudo escuro, que o gerador do posto Sorrisão só funcionava até umas horas da noite, e fomos parar em Sinop. E lá pernoitamos, e dali 2 dias voltamos. Já voltando, paramos na Gleba Sorriso. Aí foi durante o dia. Daí também fomos na colonizadora aquela vez, dos Franz. E aí primeiro entrevistaram os 3 compradores de terra, que naquela época para entrar, para falar com os donos imobiliários, tinha que ser entrevistado na recepção. Primeiro entrevistaram os 3 compradores de terra, e depois, na hora que os 3 compradores de terra entraram no escritório para falar com o dono da colonizadora, a secretária me pediu: seu Laurindo, você não quer fazer minha entrevista? Digo, mas eu não vou comprar terra agora, ainda vim só conhecer. Não, mas é bom você fazer a entrevista. Aí eu fiz a entrevista, ela me fez várias perguntas. Quando ela me perguntou qual era a minha profissão, eu falei que era construtor, mestre de obra de armazém, especializado em construção de armazéns, secadores. Aí ela riu, e daí quando ela terminou a entrevista, eu pedi por que ela riu. Quando eu falei a minha profissão, não, ela falou: eu ri porque tem 3 fazendeiros esperando uma pessoa que nem o senhor, que tem essa profissão, para construir os primeiros silos em Sorriso, para secar arroz naquela época. E aí ela também já aproveitou a oportunidade e falou: você quer que eu chame uma? Eu digo: mas eu não posso ficar ainda, eu tenho que voltar para lá. Que meus filhos, o Antônio e o Valdir, aquela vez iam fazer a primeira comunhão uma semana depois que eu estava aqui, lá em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Eu tenho que voltar para lá, mas daí ele já queria fazer contrato comigo, mas eu prometi: não, eu vou para lá, eu prometo que eu vou voltar para trabalhar.
Que a oportunidade era grande aqui. Daí depois o senhor voltou para lá, depois veio com a família daí. Depois que eu vim com a família. Que ano que foi isso daí? Foi em 1980. Tudo isso em 1980 ainda. Isso. Muito bem. E os seus filhos foram nascidos lá, mas foram criados aqui em Sorriso. Aí o senhor veio para morar na cidade, no primeiro eu vim momento. para morar e fiquei sempre. Agora eu estou no interior, porque depois que aposentei, eu estou num assentamento lá que nós estamos batalhando lá, plantando árvores frutíferas, criando muda, criando as galinhas, os animais. Hoje o senhor está no tempo assentamento lá. Vitória, ocupando seu tempo. Mas quando o senhor chegou aqui em Sorriso, o senhor chegou a trabalhar na política, inclusive. O senhor foi eleito vereador, né, seu Laurindo? Eu tinha que falar um pouco, né, sobre a criação da Paróquia Apóstolo São Pedro, que foi em 1983, que o bispo daquela época era Dom Henrique Freires, o bispo da Diocese de Sinop, Sagrado Coração de Jesus, que também foi o primeiro bispo de lá, o Dom Henrique, né? Em Sinop. E depois, eu já falei como eu vim para o Mato Grosso, né? A profissão que era para construção de silos para depositar grãos e secadores, né? Na política, eu entrei como fazendo parte da comissão para criar o distrito. Ainda não era cidade, Sorriso. Ainda era a Gleba. Daí ficou eu, o senhor Benedito Cartori, que hoje já é falecido, né? E o Adélio Dalmolin, fizemos comissão para criar o distrito. Naquela época nós enfrentávamos uma dificuldade que faltava eleitor. Olha, para poder ter o distrito. Para fazer distrito. Daí nós fomos para cartório de Rosário do Oeste, que era o cartório, e marcamos um mutirão de trabalho para fazer título eleitor na Gleba. Para o pessoal daqui Aí que já estava aqui fazer o chefe do cartório eleitoral de Rosário Oeste designou uma comissão para vir para cá, para a Gleba, Sorriso. A gente colocou, que aquela época não tinha celular, não tinha rádio, nem jornal. Aí colocamos cartazes avisando no mercado, nas oficinas, no posto de gasolina, comunicando ao pessoal que nós tínhamos que fazer um mutirão para conseguir o número de eleitores para que nós pudéssemos criar o distrito de Sorriso. Depois o município, né? Muito bem. E aqui era distrito de Nobres. Nobres, o distrito de Nobres, Mato Grosso. E o cartório pertencia para Rosário, nem era Nobres, era mais para frente ainda. Mais para frente. Depois que nós criamos o distrito, a comissão foi atrás de documento na Assembleia Legislativa, apresentando, provando que agora nós já teríamos condições para criar o distrito por causa do número de eleitor, que era exigido por lei. E depois a gente fez mais uma reunião para criar uma comissão para criar um município. Aí nós éramos em 3, eu e o Adélio Dalmolin, o Benedito, que já é falecido, do cartório. Aí queriam fazer outra comissão, aí eu levantei a mão e sugeri que deixasse essa comissão de 3 pessoas e aumentasse a comissão para 5 pessoas, porque nós já tínhamos meio caminho andado, nós já era conhecidos na Assembleia Legislativa e nós já era conhecidos no cartório eleitoral, que nós já tínhamos meio caminho andado, né? Sim, já estava trilhando. Foi escolhido naquela época, no meio de várias pessoas, mais 2 pessoas para completar a comissão de 5, aí fomos atrás para batalhar para criar o município. Daí, em 1986, através do deputado Mário Spinelli, ele apresentou a lei criando o município de Sorriso e vários outros municípios do norte do Mato Grosso. E aonde depois foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador, naquela época, o Júlio Campos. Júlio Campos, entrevistado aqui como um dos pioneiros de Sorriso, e a gente está conhecendo um pouco, né, dessa história linda da qual ele fez parte muito de perto. Foram então para a Assembleia, foi sancionada a lei pelo ex-governador Júlio Campos e Sorriso era município. Aí batalhar a primeira eleição, é isso, seu Laurindo? É mesmo. É a próxima etapa. Veio a primeira campanha e até aquela época eu não tinha nem sonhado de ser candidato a vereador. O senhor estava só fazendo o seu trabalho para avançar as coisas. Eu estava no meu trabalho sem pensar em ser político, mas como o primeiro candidato a prefeito, Alcino Manfroy, e seu vice Alberto Dalmolin, eles precisavam ter 7 candidatos a vereador para poder registrar majoritária, né? E aquela vez tinha alguns requisitos que a lei exigia para ser candidato a vereador, tinha que ter
filiação partidária, e o principal era ter o título de eleitor há 1 ano na Gleba Sorriso. Como sim. poucos tinham aquela vez o título de eleitor, porque o cartório era muito longe, que era Rosário Oeste, quase em Cuiabá, então a maioria não tinha título de eleitor, muito menos com 1 ano, né? Aí, quando faltava 2 dias para registrar a chapa em Rosário Oeste, apenas tinham 5 candidatos. Faltava 2 candidatos. Olha. Aí que descobriram que eu... Tinha o título, tinha condições. Que eu preenchi esse requisito e me procuraram. Através da minha informação, conseguimos o 7º candidato, que era o Antenor Balbinotto, cunhado do falecido Brandon, dono da loja Lenita, que também era o presidente do nosso partido, PMDB. Aí, então, eles registraram a minha candidatura, né? E aí eu quase não fiz campanha, eu estava cuidando mais do meu trabalho que da política, mas daí 1 mês antes de ter as eleições para o estado do governador, que aquele ano nós ia ter eleição no meio do mandato das eleições de prefeito, era um mandato só para 2 anos, né? Naquela época era para 6 anos a eleição para as prefeituras, e quando nós tivemos a primeira eleição, faltava 2 anos, aí nosso mandato era só para 2 anos. E a mesma aconteceu para mim ser presidente da Câmara. Eu também não tinha intenção de ser o presidente da Câmara. Acabou sendo o primeiro também. Estava mais cogitado Argino Bidim por várias maneiras. Era mais votado, era uma pessoa bem conhecida na cidade, pioneiro também, era muito conhecido Saman Freud, né? Então, aí quando nós fomos fazer um curso em Cuiabá, ficamos lá de segunda a sexta para ter um curso mais para assumir a Câmara e a presidente da Câmara. Ele falou, eu não tenho muito interesse em ser presidente da Câmara. Vou falar para o seu Manfroi que ele procura o outro, né? Daí eu fiquei na minha, não falei nada que eu queria ser e nem queria ser. Aí eles fizeram uma pesquisa da onde a gente veio, entre eu e o Locatelli, viemos da mesma cidade de São Miguel de Santa Catarina. E naquela época descobriram que eu tinha estudado no Colégio La Salle, onde eu tinha trabalhado. Daí, quando faltavam uns dias para a posse, eles me falaram, seu Laurindo, e da posse o senhor vota no senhor, que você vai ser o presidente da Câmara, mas nunca pedi para ninguém para ser. Foi acontecendo, quando eu vi, eu estava nessa difícil missão que era assumir uma presidência da Câmara sem ter nada nem na a cidade. casa, foi nem muito a sala difícil para mim, né? isso. Eu tive que me dedicar totalmente a isso, porque foi muito difícil mesmo. Onde foi feita essas primeiras reuniões, já que não tinha ainda uma sede? Foi no lugar alugado, que eu nem me lembro agora bem qual o prédio que era, mas no eu centro na avenida eu da lembro. cidade. Né? Olha só, e depois aqui foi vindo A gente foi alugando até conseguir uma sede própria, né? Que bom, que história bonita. E aqui o senhor também, além dessas contribuições todas, o senhor tinha família e foi criando seus filhos, né? Podemos falar um pouquinho dos seus filhos ainda? O meu filho, o filho mais velho, é o primeiro alistado da junta militar, porque eu fui eu fui o criador da junta militar. Olha só. Eu apresentei a indicação na Câmara, entrei em contato com o coronel de Rondônia, Porto Velho, que nós pertencia para lá, né? Pelo exército brasileiro. Daí ele falou, vereador, você fala com o seu prefeito, contratar um funcionário, mandar para cá, eu vou instruir ele quando ele estiver apto a exercer a função de chefe da junta militar, eu vou aí em Sorriso instalar junto. Maravilha. E naquela época eu recebi um diploma do Exército Brasileiro, fui padrinho da junta militar. Aí eu convidei meu filho, digo, vai lá amanhã cedo com esse documento, você vai ser o primeiro alistado da junta militar. Como é que chama esse Antônio filho? José é o Antônio primeiro José. filho, o meu filho mais velho, alistado na junta militar. Muito bem. E o padre Valdir foi o primeiro filho de famílias que moram aqui, que foi ordenado sacerdote, que é pároco até hoje aqui em Sorriso. Na paróquia São Pedro Apóstolo, né? Para quem está, de repente, meio pegando a conversa pela metade, o senhor Laurindo é o pai do padre Valdir Koch, que é o pároco da paróquia São Então, Pedro mais Apóstolo. uma política, o vice foi Alberto Dalmolin,
o vice do Manfroy, né, que também assumiu a Secretaria-Geral, que no começo não tinha secretaria. Então, a gente colocou como Secretaria-Geral. Né? A segunda secretaria que foi criada foi a Educação. Aí foi, me lembro até hoje, foi escolhida a jovem Marli France, era uma professora do Mário Spinelli, que era irmã do Günther France, dos colonizadores. Então, a Marli foi a primeira. Então, na nossa administração de 2 anos, só teve Secretaria-Geral e a Secretaria de Educação. Olha só, e funcionou. Seu Laurindo, conheço há 40 anos, era família, amigo do meu pai, família Lande, mandando um abraço. Seu Laurindo está agradecendo. Obrigado. Aqui. Que bom. Vamos continuar a nossa conversa, seu Laurindo. O senhor foi eleito na primeira legislatura. O senhor sabe dizer hoje quem são esses primeiros vereadores de Sorriso? Sim, eu posso falar. Os primeiros vereadores eleitos foi o Argino Bedin, Domingos Locatelli, Aurélio Pereira da Silva, Bia, conhecido por Bia, e a minha pessoa, Laurindo Emílio Coca, José Domingos Fraga Filho, Eugênio Ines Penassato e Eugênio Neto Deste. Parabéns a todos aí, começaram a construir a história do Legislativo. E o senhor atuou só nessa gestão? Foi só uma vez? Não, eu fui reeleito. Foi reeleito. No segundo mandato, eu fui o mais votado pelo MDB, eu fui vereador constituinte por 4 anos. Eu tive 6 anos de mandato de vereador. No mandato do primeiro prefeito Alcino Manfroy, e depois no outro mandato era o prefeito José Domingos Fraga Filho. Perfeito. E que sugestão, o que o senhor diria para os políticos hoje em dia, já que o senhor começou a construir essa história? Que recados o senhor gostaria de deixar? Eu diria para os políticos atuais terem boas intenções, trabalhar para o progresso da nossa cidade, que a nossa região tem uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Estamos se destacando a nível de estado, a nível de Brasil também, né? E sobre a história de Sorriso, eu queria falar algumas coisas, tá? Até uma sugestão para o nosso presidente da Câmara atual, que nós temos que fazer um trabalho mais grande sobre a história de Sorriso, sobre as entidades que foram fundadas naquela época, para nós ter mais força para pedir as coisas para o nosso município. Vou citar algumas, eu peço perdão que não posso falar tudo, porque o tempo é muito curto e resumido tudo, né? Vamos lá. Que nem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no qual eu fui fundador, né? Olá e os clubes, Junta Militar, Sindicato Rural e muitas outras coisas, paróquia. Nós temos agora São Pedro, também temos já a segunda Santa Luzia. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o pároco da Santa Luzia, que é muito amigo meu, o padre Valdivino, que é o pároco da São Pedro, já citei, que é meu filho, né? E lá na nossa comunidade também, assentamento Vitória, não posso esquecer de mandar um abraço. Nós temos a comunidade João Paulo II lá, que é atendido pela Santa Luzia, né? Então, eu mergulho muito, mas voltando para falar da sugestão para o presidente da Câmara, nós temos que fazer mais sobre a história das primeiras coisas que foram fundadas, que existem até hoje. Dá um exemplo. A primeira ambulância que veio para o Sorriso não veio pela prefeitura, veio através do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Olha. Eu coloquei lá a necessidade e consegui apoio do lá uns clubes do Sindicato Rural que endossaram o meu pedido, e dentro de uma semana já veio a ambulância zerada, equipada com maca e tudo, e essa era a primeira ambulância que veio para o município de Sorriso, veio através da nossa identidade, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, daquela época eu era presidente, e que serviu para todo mundo. A gente fez um convênio com a prefeitura depois. Essa ambulância atendia a nossa identidade, os trabalhadores rurais e todos os trabalhadores do município, sem distinção. Perfeito. E o primeiro motorista também, quero lembrar também que ele foi muito bom para nós, foi o seu Alfredo Dente, o primeiro motorista que dava socorro para os trabalhadores da nossa região, tanto na área da abertura de lavoura como na área de derrubada de mato, que tinha muita serraria naquela época na região, então dava muito acidente naquela época. Acidente grave, É isso, né, mais ou menos que eu lembrei, né? Muito bem. Como é que foi essa decisão de vir para cá quando não tinha nada? O senhor dizia que o senhor veio, aí estava voltando para São Miguel. A decisão foi por causa do trabalho, né? Como eu tinha ajudado a construir uma fábrica de azeite em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que ela
Princesa Óleos Vegetais. A segunda fábrica eu ajudei a construir no Paraná, em Clevelândia, Folhato Olvepar. Aí depois eu fui construir um posto de compra em Pinhazinho. O segundo posto de compra foi, que eu já falei, em Realeza do Pinho, Paraná. Aí eu tive um conhecimento muito grande e abriu a minha mente que lá em Realeza eu escutava a TV Tarobá de Cascavel, fazia muita propaganda aqui do Mato Grosso. Fazia propaganda do Mato Grosso lá no sul, para colonizar aqui. E naquela época falavam muito de Tangará da Serra, mas o que me puxou... Através da imobiliária, lá que tinha São Miguel e trazer os compradores de terra, o meu destino foi Sinop e Sorriso, as duas colonizadoras que o pessoal veio, né? Sim. E aqui eu senti logo na entrevista, que eu já falei na colonizadora, na recepção, que quando descobriram que a profissão da gente era construção de silo, aí já apareceu várias motivação para vir, né? Que bom. Só que um pequeno medo que eu tinha naquela época, não tinha nada aqui. E na volta, ao regressar de volta para o sul, aí paramos num batalhão do exército que tinha acampado ali para lá de Mutum, no Rio Arinos, batalhão do exército brasileiro, que era o Nono Beck, e tinha por minha sorte, que ali tinha um coronel ali na frente do batalhão. Aí eu fui falar com ele, daí me apresentei, falei meu nome, e eu falei do coronel, estou com uma preocupação. Eu gostaria de vir para Sorriso, eu tenho minha família, mas eu vi que lá não tem recurso, quase nenhum. Aí ele me pediu a minha profissão, eu falei a profissão, ele falou, seu lugar é aqui, pode vir. Aí ele botou uma mão no bolsinho e me deu um cartão, ele falou, nós temos um rádio amador lá no posto Sorrisão, nós se comunica, a hora que o senhor precisa, uma urgência, nós vamos lá onde o senhor estiver de helicóptero, nós vai lá dar o socorro para o senhor. Aí deu uma coragem. Aquilo me encorajou, me deu mais incentivo, eu voltei para o sul, falei para os meus parentes e amigos lá, eu estou indo para Sorriso, eu tenho incentivo do Exército Brasileiro para ir para lá, e tomei a decisão, muitos foram contrários para mim, digo, você é doido, deixar tudo, a infraestrutura aqui, tudo, tem luz, tem água, tudo vai para o lugar, não tem nada disso. Mas eu falei, eu vou ir, eu gostei do lugar, e lá é um lugar de muitas oportunidades, e graças a Deus deu tudo certo, temos todos vivos com a graça do bom Deus, e estamos aí. Até hoje, eu e a minha família criando a história aqui, colaborando para criar a história de Sorriso. E hoje já com praticamente 79 anos, fazer 80 mês que vem. O mês que vem vai fazer 80 anos. Ela sempre com eles lá, o Sadi está perguntando aqui se o senhor lembra. Sim, eu lembro do falecido Granda, ele tinha uma chácara próxima onde eu trabalhava, né? Ele era muito amigo meu, a família dele também. Nós fizemos parte da história, inclusive fizemos o primeiro projeto de eletrificação rural, fizemos um contrato, eu e o Grande, mais algum morador vizinho, para contratarmos uma construtora de rede, a primeira rede de energia rural foi nós que construímos juntos, eu lembro sim. Que legal, olha só, o seu Francisco Santos, lá do bairro Novo Horizonte, diz aqui, melhor história que já ouvi dos pioneiros de Sorriso, parabéns. Parabéns, obrigado por todos. Que bom, seu Laurindo, o senhor imaginava, naquela época o senhor tinha até medo de vir para cá, né, que o senhor disse há pouco, que Sorriso ia ser o que é hoje? Não, acho que poucos esperavam, não, tudo nós tínhamos muita fé, esperança, né? Muito trabalho, as dificuldades eram bastante, a gente podia até falar, às vezes a gente escorregava e caía, mas tinha que levantar e seguir em frente, né? Bola para frente, é isso. E os desafios eram muito grandes, era um desafio atrás do outro, que a gente tinha que vencer, não adiantava dizer, não, é muito difícil, eu não vou encarar, a gente tinha que encarar. Então, a gente teve o apoio de muitos pioneiros, que eu vou até pedir desculpa aí, porque eu precisava uma semana de rádio. Falar de todo mundo. Depois eu andava para contar toda a história de Sorriso. Claro. Tá? Mas me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso, com todos os pioneiros, muitas famílias, a família Viglo, a família Valdamere, muitas famílias aqui que eram os pioneiros, que a gente era vizinho. Tem o primeiro vizinho na área rural, que é o falecido Bessa, né? E o Bessa e o seu Valdemere também eram meus companheiros sindicais que ajudaram a fundar o Sindicato de Trabalhadores Rurais.
Então, muita gente. Eu sinto muito disso, que cada vez tem muitas pessoas que estão esperando que eu falasse o nome deles. Não, vamos perdoar. Aí foge da perdoar, memória né? agora, né? Seu Laurindo, mas o senhor imaginava que Sorriso ia ser essa potência que é hoje? A Naquela gente época? não esperava que seja tão rápido, que a gente sabia, porque sempre vi falar que aqui tinha 3 tipos de municípios que foram criados naquela época. Uns municípios começaram com a agricultura, Aham. outros municípios com a pecuária, outros municípios garim. Vou citar E alguns. outros com as madeireiras. É outra madeireira. Então, Sorriso, lavoura Uhum. e a pecuária. Sinop, mais madeireira. Peixoto de Azevedo, garim. Terra Nova, garim. Então, a nossa história, então a gente viu falar assim, ó, para criar um boi leva quase 2 anos para vender. Mas enquanto que Sorriso lavoura, faz 2 plantações no ano. Agora faz 3, né? com a Soja, no tecnologia. milho, algum faz 3 que tem irrigação. É. Então, o dinheiro girou mais rápido. Então, é normal que a economia gira mais rápido. Por isso Sim. que nós município Sorriso, se destacou por causa disso. Né? Primeiro era só arroz, mas logo começou a pesquisa do soja, logo o soja se destacou e a primeira fotografia, o primeiro jornal e revista que foi feito que o soja começou a se destacar em Sorriso, essa notícia, Rio Grande do Sul, no Paraná, veio centenas gente. que investiram Incentivou. aqui, compraram terra e logo se tornou uma potência. Fantástico. E né? naquela época, os primeiros anos mais era o povo que vinha do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Depois de 6, 7 anos de município que começou a vir o povo do Nordeste. O povo do Nordeste veio mais atrás de trabalho, né? Sim, Faltava sim. muita mão de obra. Sim. Então, como a oportunidade da mão de obra aquela vez era muito grande, nós queríamos um bairro São Domingos, a prefeitura doou lotes para os povos que vinham do Nordeste, que vinham trabalhar aqui e ganhar um lote. Então, por isso que criou o bairro São Domingos. São Domingos. É. Abraço a todos lá também. Seu Laurindo, eu preciso pensar em encerrando com o senhor, que tem mais entrevista daqui a pouco. Queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem para essas gerações novas que estão aí hoje. O senhor, com certeza, todo mundo está vendo muitos elogios aqui para a sua entrevista. Melhor história, diz aqui também lá do Residencial Porto Alegre, mais uma ouvinte, a Lisete, falou. Então, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem para esse povo que nem conhecia a história de Sorriso, essas muitas peculiaridades, partes que o senhor falou aqui, muita gente nem sabia. Então, eu quero sugerir ao presidente da Câmara, vou falar com ele um dia desses, para nós fazer um trabalho especial para reviver a história de Sorriso, de falar de todas as primeiras coisas que ainda existe até hoje, que Registrar. funciona até hoje. Se elas Ótimo. existiram 40 anos ou mais, porque o município é 40 anos, mas muitas coisas foi criadas até antes de ser município. Sim, sim. Que nem o Laio Scooby foi criado 1 ano antes, se eu não Aham. me engano, né, de criar um município. Eu quero agradecer a oportunidade, a Rádio Saúde FM, as TVs coligadas, e também agradecer a Deus, a vocês que são titulares do programa, que vou deixar uma lembrança para vocês duas Oh, que do lindo. livro da Pequena História Pegamos já, a de Milena vai Sorriso. receber aí para nós. E mais oportunidades, se a gente puder, eu quero vir junto com o presidente da Câmara aqui para nós falar sobre. Eu tenho uma ideia assim. Eu nem sei hoje, se me perguntarem quantos bairros tem Sorriso. Não sei. Aham. Eu vou sugerir ao presidente da Câmara que a partir de hoje, quando você entra o projeto de lei para criar um novo bairro, numerar ele. Por É exemplo, o dá um bairro exemplo. cento e Temos tanto. 99 bairros hoje. Amanhã entra o projeto de lei na Câmara para criar um novo, numerar ele como número 100. E depois Perfeito. 101. Aí o pessoal já vai saber. Nós já temos 100 e tantos bairros. Fantástico. Então eu quero que o próximo que vem entrevistar aqui, que pegue essa informação na Câmara, na Prefeitura, quantos bairros bem, que vou ser sincero, vocês nem eu não sei quantos bairros nós Acho já que a temos maioria hoje. não sabe. Tá bom, então. Obrigada, seu Laurindo. Parabéns, história linda. Antecipando já feliz aniversário, tá? No mês que Tá, vem. obrigado. Que Deus lhe abençoe com muitos anos de vida. Agora eu mais. estou torcendo, eu quero que Deus me dê vida até inaugurar a nova igreja matriz, né? Vai dar. Está sendo com muito certeza. linda, ainda está longe de ser construída. Que bom, seu Laurindo. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.